Ao Glória Senhor. a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amém, irmãos? Que Deus venha continuar nos abençoando nesta manhã. Glória a Deus. Eu quero já dar início, ao nosso estudo de hoje. Nós passamos já pelo primeiro princípio, que é o princípio onde nós tratamos sobre negação e aprendemos, o que nós precisamos fazer. O primeiro princípio ele abordou duas lições, que é a lição negação, e depois nós ministramos a lição impotência. Aí do primeiro princípio nós passamos para o segundo princípio, onde ministramos a lição o crer, a esperança. E agora nós chegamos na lição de número 4, que seria ministrada semana passada, mas por motivos de força maior nós não podemos estar presente aqui. E essa lição ela tem como tema sanidade. E nós precisamos entender duas coisas aqui. Nós estamos num domingo da manhã, que é o domingo chamado Celebrando a Recuperação. Por que celebrando a recuperação, pastor? Porque nós precisamos encarar uma realidade na nossa vida. Precisamos nos recuperar de traumas. Precisamos nos recuperar de enroscos que causamos na nossa vida. Precisamos nos recuperar de compulsões. Amém? Compulsões abrange N coisas na nossa vida. Tem pessoas que têm compulsão por álcool, tem pessoas que têm compulsão por pornografia, tem pessoas que têm compulsão por dinheiro. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. É aquela pessoa que tem compulsão por dinheiro. Ela não tem tempo para nada, só para ganhar dinheiro. E, na verdade, que ela nunca, o tanto que ela ganha, ela nunca consegue se saciar. Por quê? Porque ela tem uma compulsão pelo dinheiro. O dinheiro passa a ser o seu senhor, E aí tudo que a gente tem compulsão é o que domina a nossa vida. Amém? Tudo que nós temos compulsão, repita comigo, tudo que eu tenho compulsão é o que domina a minha vida. Nem sempre é um pecado, você sabia disso? Por exemplo, querer ganhar dinheiro é pecado? Não é pecado. Mas se eu tenho compulsão por isso, aquilo passa a ser um mal na minha vida. Se é um mal na minha vida, passa a ser pecado. Tudo que é mal para a sua vida, passa a ser pecado. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: todas as coisas nos são, então tudo nos é lícito, mas nem todas as coisas nos todas as coisas me são lícitas, ele vai dizer isso, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a questão não é se eu faço ou se eu não faço, ainda que não venha a ser pecado. Se for pecado, não tem que fazer. Mas ainda, se eu faço, a questão não é se eu faço ou se eu não faço. A questão é se aquilo que eu faço está me dominando. Se está me dominando, está fazendo mal para mim. Se está fazendo mal para mim, eu tenho que me recuperar nessa área. Amém? Então, para isso, só é possível, começando pela negação, é eu deixar de negar que eu tenho esse mal. É o primeiro passo. Porque enquanto eu nego, eu não tenho amor ao dinheiro, mas trabalho igual desculpa o termo aqui, igual um condenado para ganhar ele. Amém? E quanto mais tem, não se sacia. Não, mas eu não tenho. Eu trabalho porque eu preciso. São as desculpas. É igual aquela pessoa que bebe.
né? Não, eu bebo socialmente, mas bebe todo dia, toda hora e sempre que tem oportunidade. E aí você vai perguntar: não, eu sou social. Só que ele é social demais, ele não percebe isso. Só que isso é uma negação, ele não quer assumir que tem um vício. A pessoa que fuma, se você perguntar para ela, no início principalmente, ela sempre vai dizer assim: não, a hora que eu quiser eu paro. Na verdade, é uma negação, ela não consegue mais parar. Mas ela quer dizer, ela quer passar uma impressão que ela tem um poder, que ela tem uma força dela mesma, de poder parar a hora que ela quiser. Está entendendo? Ela não quer se mostrar dominado por aquela situação. A pessoa que tem um vício de pornografia, a mesma coisa, né? Ele se esconde, ele faz as coisas escondidas, mas se você perguntar se ele tem, ele vai dizer que não tem, que a hora que ele quiser, ele consegue, só que não consegue. Por quê? Porque ele passou a ser dominado por aquela situação. E a Bíblia vai dizer que se me domina, eu sou escravo. Se eu sou escravo, logo aquilo que me domina é o meu Senhor. Amém ou não amém? Se é o meu Senhor, nós aprendemos na lição de impotência, que se nós não reconhecermos a nossa impotência, nós vamos ter o quê? 2 senhores. Amém? Nós mesmos querendo ser senhor da nossa vida, achando que temos o controle, achando que temos o domínio, achando que a hora que quiser consigo parar, a hora que quiser consigo deixar, eu vou conseguir mudar o meu casamento, eu vou conseguir mudar, e a gente acaba começando a ir para um campo que vamos nos desgastando e nunca vamos conseguir mudar nada. Por quê? Porque nós não temos poder. O poder emana de quem? O poder emana do Senhor. É por isso que na lição nós aprendemos que há um poder superior, que se chama Jesus Cristo, que é quem tem verdadeiramente condição de nos ajudar a sairmos dos nossos embaraços, dos nossos enroscos, das nossas compulsões, dependências, amém? Dos nossos pecados. É só Ele que tem esse poder. Mas nós precisamos reconhecer isso, que sou impotente e que reconheço que há um poder superior, que é Jesus Cristo, que pode me ajudar a sair dessa situação. Aí nós entramos na lição esperança. Saímos da impotência e estamos na esperança, né? Aí nós falamos do crer, que temos que crer, né? Jesus vai dizer que se nós crermos nele, né? Se nós estivermos, olha, ele vai falar: olha, se crer em mim, verás a glória de Deus. Se estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e vos será feito. Então, estar nele é a palavra estar em nós. Amém? Então, tudo, e a lição vai nos ensinar, a lição esperança, que tudo vem dele, passa por ele e é para ele. Então tudo que acontece na nossa vida tem que ser para a glória dele. Aí a pergunta é: o que está acontecendo na sua vida está glorificando o nome dele? Amém? A gente vai ver a morte de Lázaro. A Bíblia vai dizer que eles vão lá desesperados e falar para Jesus: Jesus, teu amigo está lá morto e tal. Jesus vai dizer assim: essa morte não, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus não vai lá na hora. Lázaro morre, sim ou não? Morre. Jesus sabia que ele ia morrer? Sim, claro que sabia. Jesus é Deus, Jesus é onisciente, onipresente. Quando Jesus volta lá, o que acontece? Ele ora ao Pai, Lázaro ressuscita. Quem foi glorificado? Jesus ou Deus? Foi Deus. Por isso que ele falou: esta morte, essa doença não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece na sua vida, tem que ter um fim. E o fim tem que ser para a glória de Deus. Se não está havendo um fim, e esse fim não está sendo para a glória de Deus, a gente precisa reconhecer que nós estamos num caminho errado, que nós estamos numa direção errada.
a leitura introdutória aqui nos ensinou algo muito importante. Porque a lição hoje é sanidade, certo? O que é sanidade? Sanidade chama-se integridade de mente. Amém? Porque quando a gente fala que você tem que ter sanidade, eu não estou dizendo que você é um maluco, que você é um louco, que você é uma pessoa sem juízo, desmiolada. Sanidade quer dizer integridade de mente. E insanidade? Se tem sanidade, se eu preciso ter sanidade, eu tenho que reconhecer que eu estou sendo insano. Amém? E aí eu vou repetir, eu não estou dizendo que você é maluco. Eu só estou dizendo que você vem há tanto tempo querendo mudar a sua vida. Sim ou não? Mas você já prestou atenção que você já vem há tanto tempo tentando mudar a sua vida, mas sempre fazendo as mesmas coisas? Se eu quero mudar, eu quero algo novo, sim ou não? Como é que eu vou conseguir algo novo na minha vida repetindo as mesmas coisas? Como é que Isaac ia mudar a história dele desentulhando o poço do pai? Como é que... E olha, além de desentulhar o poço do pai, ele queria dar o mesmo nome que o pai deu. E se você pegar a história ali que foi lida, que é uma história real, ele estava repetindo os mesmos erros do pai. Porque Abraão, quando vai para o Egito, ele diz que Sara é sua irmã, para que as pessoas... Olha só como é que a gente vai repetindo os mesmos erros, achando que vamos ter resultado diferente. Não temos resultado diferente. Aí ele vai repetir o mesmo erro, ele vai dizer que Rebeca é sua irmã. Aí o rei vai ver e vai chamar a atenção dele. Amém? Quer dizer, repetindo o mesmo erro, achando que vai ter resultado diferente. E essa é a nossa vida. Isso é que é insanidade. É nós repetirmos as mesmas coisas, esperando resultado diferente. Em 1998, você começou a fazer algo para tentar mudar a sua história. Aí você fez em 1998, 99, 2000, 2000 e vai. Nós estamos agora em 2021 e a sua história não mudou. Você cresceu, envelheceu, casou, teve filho, mas se você olhar, você continua no mesmo contexto daquela época. Alguns bebendo, outros fumando, outros num casamento frustrado, e assim sucessivamente. Porque repetindo coisas, achando que vai ter um resultado diferente. Não tem, isso é insanidade. Então o contrário da insanidade é a sanidade. Eu tenho que ter sanidade. Eu preciso ter sanidade, eu tenho que fazer o que agora? Começar a fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes na minha vida. Já frequentei isso, já frequentei aquilo, já fui para aqui, já fui para ali, busquei força no budismo, no hinduísmo, no seu, e tudo quanto é ismo que tem por aí, já fui pedir ajuda a fulano, a beltrano, e nada mudou na tua vida. Por quê? Porque não há poder no homem de mudar outro homem. Não há poder no pai de mudar a vida de filho, nem na mãe de mudar a filha de marido, de esposa. Ninguém muda ninguém. A gente só muda quando nós reconhecemos que eu estou repetindo os mesmos erros do passado, e até agora a minha vida está desse jeito, e a gente acaba se acostumando. E se as pessoas perguntarem, tu vai dizer: não, minha vida está uma maravilha, meu casamento, porque o meu casamento é de 20 anos, de 30 anos, não significa que seu casamento é uma bênção. Você apenas está empurrando seu casamento com a barriga. Amém? Porque se você olhar, o que permeia? Ciúme, briga, confusão, discussão,
dormindo uma noite sim, outra não, cada um num canto, vice-versa, vai para o sofá, entendeu? Aí caramba, o casamento é uma benção. Não é, porque na verdade você se acostumou, você acha que é daquele jeito, que aquilo ali é a benção que você acha que Deus tem para você, e você vai empurrando isso com a barriga, e sem sensatez, repetindo as mesmas coisas, quando na verdade a gente precisa reconhecer que nós precisamos agora voltar a ter uma mente íntegra, uma mente voltada para Deus, com integridade para Deus. Olha o que é interessante. A palavra de Deus, ela vai dizer na carta aos Romanos, se eu não me engano, é Romanos 8. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para a gente não... Que vai falar aqui: apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Romanos, não sei se é Romanos 12, é Romanos 12 ou Romanos 8? Romanos 12, né? Isso, Romanos 12, 1, né, que vai dizer: portanto, vos rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei, Romanos 12, 1, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se culto racional está falando que é o culto de uma mente íntegra, de uma mente sã. Amém? Não é um culto sem direção, um culto sem que não te deu um rumo na sua vida. Nós temos que nos apresentar a Deus com uma mente, quando fala de integridade da mente, está falando de uma mente verdadeira, sem mentira. Amém? Porque a gente fica se enganando e acha que com isso está enganando também a Deus. Mas Deus sabe como é que está a tua vida. Mas por que não muda então, pastor? Não muda porque você se engana. Você passa para você mesmo que a sua vida está boa, que a sua vida está perfeita. Passa para os outros, né? Quem te vê fala assim: rapaz, que vidão que ela tem, que vidão que ele tem. Que maravilha o casamento dele, que maravilha o casamento dela. Olha que coisa maravilhosa, né? As pessoas ficam olhando, mas quando a porta fecha, quando vai para o secreto, como é? É o dia todo sem se falar. E não é sem se falar porque brigou não, porque não tem nem o que falar. Não tem conversa, não tem diálogo. Mas para quem está de fora, está uma benção. Está na igreja, como se estar na igreja fosse o motivo real para que as coisas mudassem na nossa vida. As coisas mudam na nossa vida não é quando nós estamos na igreja, é quando nós nos tornamos a igreja. E aquele que é o cabeça da igreja passa a ser o cabeça da sua vida. Amém? Passa a ser o cabeça. Amém? Porque a gente precisa entender uma coisa: quando fala de cabeça, está falando de Cristo, está falando de termos, como igreja, termos uma mente íntegra, que é termos a mente de Cristo. Aí nós não vamos ser mais insensatos. Está entendendo? E aí nós vamos começar a fazer coisas novas que vão produzir em nós resultados novos. Amém? Primeira coisa aqui que nós temos que aprender nesta lição, né? O acróstico da palavra sanidade, a letra S significa sua força. Amém? Mas quando nós falamos de sua força, não é a sua, é a força de Cristo. Amém? A força de Cristo. Toda vez que Jesus ele
ia enviar os seus discípulos, ele delegava a eles autoridade. Sim ou não? Autoridade quer dizer força, quer dizer poder. Ele delegava. Então o poder não era deles, era de Jesus. Amém ou não amém? Nós aprendemos na lição passada, em potência, falamos um pouquinho sobre a descida do Espírito Santo. Jesus queria que eles fizessem uma grande obra, uma grande missão, cumprisse o ID, sim ou não? Aí Jesus falou para eles assim, ó, eu estou indo para o Pai, agora vai lá, gente. Foi isso que ele falou? Foi? Não. Eu estou indo para o Pai, vocês vão ficar em Jerusalém, aguardando o poder, aguardando uma força que vai vir sobre vocês, para que vocês possam cumprir da maneira correta aquilo que eu estou enviando para vocês. Essa força também está sobre nós, esse poder também está sobre nós. Aí você pergunta, mas por que não dá certo as coisas na minha vida? Porque você não tomou posse disso, porque a sua mente não é uma mente íntegra. Você ainda está no meio da insanidade, está fazendo, tem o poder, conhece, mas não tomou posse. Quer fazer ainda usando o quê? A sua própria força. Quer fazer as coisas com o seu próprio poder. Quer fazer as coisas com o seu próprio entendimento. E a gente vai sempre cair no mesmo negócio. Enquanto Isaac queria cavar o poço que o pai cavou, desentulhar o poço que o pai desentulhou, ele não conseguiu nada. Mas a palavra vai dizer que quando ele começou a cavar novos poços, ele começou a ver resultado. Teve perseguição, sim ou não? Teve, mas ele começou a ver resultado. E aí veio o que? A perseverança. Amém? Porque ele passou a confiar no poder superior da pessoa de Cristo na sua vida. Então é isso que nós temos que fazer. Eu não posso continuar repetindo coisas de 20 anos atrás, achando que vou ter um resultado diferente do que eu tive há 20 anos atrás. Se você quer um resultado diferente, comece a mudar hoje tudo que você está fazendo. E a primeira coisa que você tem que tomar posse é isso, que você precisa aceitar que a Jesus, o poder de Jesus na sua vida, há um poder superior que você precisa aceitar em você. Porque é só através desse poder superior que você vai conseguir alcançar novos resultados na sua vida. Amém? Porque a gente vive fugindo. Fugir é errado? Se a gente olhar biblicamente, não. Porque a palavra vai dizer, no Salmo de número 46, vai dizer assim, Salmo de número 73, perdão. Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Algumas versões, né? Fortaleza, nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Amém? Salmo 46, 1, desculpa. Aí vai dizer o Salmo 73, 26. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Então, se eu quero novos resultados na minha vida, eu tenho que começar a deixar de usar a minha força, confiar na minha força, amém? E começar a confiar na força do Senhor. Eu acho interessante, a palavra de Deus vai dizer, se não me falha a memória, 1 Samuel, capítulo 19, se não me falha a memória, que Davi, quando ele foi perseguido por Saul, ele não confiou na sua própria força para lutar contra Saul. Ele vai fugir para Naiote, né? Para Ramá.
onde ele foi buscar um lugar de proteção, mas um lugar de proteção onde era um lugar de habitação de Deus. Está entendendo? E é interessante que ali ele ficou protegido, porque quem tentava se aproximar dele não conseguia, porque ali era também o poder de Deus os impedia de chegar até Davi. Então nós precisamos começar a entender isso, que nós não podemos confiar em nossa própria força. Por quê? Foi confiando na nossa própria força que nós chegamos aonde nós chegamos. Muitas pessoas que estão aqui estão vivendo coisas difíceis na sua vida, porque foi confiando na tua própria força, foi confiando no teu próprio entendimento, na tua própria sabedoria. Está entendendo? Só que a nossa força é limitada, o nosso entendimento é limitado, a nossa sabedoria é limitada. Então é por isso que nós precisamos nos voltar para Deus, nos voltar para Cristo, porque o poder dele é ilimitado, a sabedoria dele é ilimitada. Amém? Então, não é que nós vamos nos isentar de usar o que temos. Deus, ele conta conosco, sim ou não? Conta com a nossa inteligência, conta com a nossa sabedoria, conta até com um pouquinho da nossa força. Amém? Mas ele conta com isso não é porque ele não pode fazer sem a nossa força, é porque ele quer ver o seu desejo, a sua vontade de querer mudar, a sua vontade de querer alcançar, de transformar situações na sua vida, a sua vontade de se transformar em determinadas áreas da sua vida. Entendeu? Para Deus o que basta é isso, é a tua vontade. Quando ele vê vontade em você e você fala assim, eu quero, mas não tenho força, eu quero, mas não consigo, eu quero, mas sozinho não dá. É isso que o Senhor, ele espera de nós, para mudar pessoas, tirar pessoas do vício, porque às vezes a gente fica questionando, né? Por que o Senhor não tira fulano do vício? Por que o Senhor não liberta fulano do homossexualismo? Por que o Senhor, todas as pessoas, presbítero Alex Machado, que reconheceram a sua impotência e se direcionaram a Deus, reconheceram que tentaram e nunca conseguiam resultado, reconheceram que há um Deus poderoso, há um poder superior que poderia os ajudar, e recorreram a esse poder, tiveram mudança. Todos, com a mente íntegra, com a mente verdadeira, entendeu? Não é buscar, lembra do que nós falamos? O desespero, vamos ver se você é inteligente, se você guardou. O desespero, ih rapaz, não guardou aí. O desespero fecha portas, e a esperança abre portas. Está entendendo? Aí tem gente que fala assim, não, mas eu estou buscando. Deus não ouve oração de desespero, ele ouve oração de esperança. Porque quem está orando no desespero já está orando sem acreditar. Agora, quando você ora com um coração movido, cheio de esperança, aí as portas se abrem. Então, não é eu estar no lugar, como eu falei, é como você está. Você está ali com uma mente íntegra, confiando no Senhor. Amém? A próxima lição que nós vamos ler, nós vamos estudar, ela vai falar um pouco sobre essa questão do confiar. Como confiar. Mas vamos continuar aqui, porque é para a semana que vem. Aqui vai dizer, a escolha de permitir que a minha vida flua no poder de Deus e não no meu próprio poder, que é limitado. Poder, fraqueza, impotência ou sentimento de inferioridade acabou de ser a minha maior força. Deus veio onde minha desesperança começou, e Ele fará o mesmo com você. Aí a letra A,
significa aceitação. Amém? Aceitação, Romanos 15:7 diz assim: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo os aceitou. Amém? Amém? Então, em outras versões, né? Amai-vos uns aos outros. Amém? Como a nós mesmos, como Cristo também nos amou. Amém? Isso aqui é muito importante para a nossa caminhada. Por quê? Porque quando a gente quer usar a nossa própria força, a gente começa a exercer uma coisa que também não podemos, que é exercer o monopólio. Queremos exercer o que? O controle de pessoas. Amém? Queremos controlar marido, queremos controlar esposa, queremos controlar filhos, queremos controlar tudo que está ao nosso redor. E isso vai nos minando. Por quê? Porque não controlamos nada. Amém? Nós não temos controle de nada. A gente não tem controle nem dos bebezinhos, irmão. A gente tenta ter, né, pastor Júnior? Às vezes quando eles aprontam com a gente, eles cegam a gente, vão lá, sobem na estante, quebra tudo. Mas a gente insiste em querer sermos pessoas controladoras. Amém? E aí a gente começa a entender isso aqui, que nós precisamos confiar em Deus e amar as pessoas como elas são, respeitar as pessoas como elas são. Amém? Respeitar e amar as pessoas como nós gostaríamos de ser respeitados e amados. Amém? Porque a gente começa a, dentro da família, querer ter o controle. E pessoas que são pessoas que são fora, a gente quer o quê? Distanciar as pessoas da gente. Por exemplo, se o viciado é de dentro da sua casa, você sofre com ele, você passa aperto. É o que chama-se quando a pessoa ela tem uma dependência, né? E tem o codependente, né? É a pessoa que sofre por querer ajudar o outro e fazer de tudo para ajudar e não conseguir. Isso a gente costuma fazer pelos de dentro da casa. Mas se esse dependente for de fora, você não quer nem saber dele. Você está entendendo? Então a gente começa a viver uma situação assim, um desespero, porque eu quero mudar coisas, eu quero ter o controle daquela situação, mas eu não tenho. Porque nem o próprio dependente tem. Se ele não tem, quem sou eu para ter? E aí nós deixamos de recorrer a Deus e ensinar essa pessoa, esse dependente, também a recorrer a Deus. Nada é na nossa força. Não adianta, não é você, não sou eu, não é. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Amém? A gente, né? Aqui, eu estou com meu filho para casar agora, nossa irmã, né? A diaconisa Rita. Irmão, eu tenho certeza, eu já passei pela experiência, então já estou mais tranquilo. Mas eu tenho certeza que o coraçãozinho dela está apertadinho. Sabe, porque a gente quer continuar tendo o controle, é natural. Mas a gente tem que confiar em Deus. Amém? A gente tem que confiar no poder superior que está sobre a nossa vida. Quando nós nos relacionamos com os outros, esperando, isso aqui não está no de vocês não, tá? Eu que escrevo as coisas aqui. Quando nós nos relacionamos com os outros, esperando que eles supram as nossas expectativas, nos decepcionamos. Amém? Não se relacione com pessoas. Se você ama, ame. Mas não se relacione com o marido, com o filho, com o vizinho,
com pessoas na igreja, com o seu pastor, com a sua liderança, achando que eles vão suprir as suas expectativas, porque não vai. Só um pode suprir as nossas expectativas, é Jesus. Esse nós podemos nos relacionar com Ele sabendo que Ele pode suprir as nossas expectativas. O outro, o homem, o ser humano, eu vou me relacionar com Ele de uma forma diferente. Como? Eu vou me doar para Ele, sem esperar nada em troca. Quem se relaciona desse jeito, sofre. Não vou dizer que não sofre, porque todos nós sofremos, mas sofre menos, se aborrece menos, discute menos, briga menos. Amém? Então, a gente não pode viver essa vida de querer ser o dominador, de querer ser o controlador das coisas na nossa vida. Isso é uma insensatez. Nós precisamos ser aquele que deixa as pessoas tomar decisões, deixa as pessoas caminhar, seja um orientador, mas não esperando que a pessoa vai seguir aquilo que você está orientando, mas não deixe de orientar, não deixe de ser aquele que vai sentar, que vai mostrar um caminho, mostre o caminho, mas a decisão tem que ser de cada um, porque como eu falei aqui no início, nós só mudamos quando nós tomamos a decisão. Não é quando eu tomo a decisão por você. Amém? Quantos pais querem ver seus filhos na presença do Senhor e vive lá brigando, o garoto sai, aí tem a oração desesperada, né? Senhor, o meu filho está lá, aquela oração desesperada, quando você só deveria falar assim: Senhor, o meu filho está nas tuas mãos. Senhor, a minha filha te pertence. Acabou. Você está entendendo? Mas isso é por quê? Porque até as nossas orações, a gente quer orar e determinar para Deus o que Deus tem que fazer, como se fosse nós fazendo. Entendeu? Até nas nossas orações nós queremos ter o controle. E aí não amamos. Isso não é amor, isso é possessão. Isso não é amor, isso é um desespero. Nós precisamos, como diz aqui o acróstico da letra A, é a aceitação. Aceitar as pessoas. Eu não aceito o pecado, mas eu aceito a pessoa. Eu não aceito o erro, mas eu aceito a pessoa. O erro daquela pessoa não vai fazer com que eu a deixe de amá-la. Está compreendendo? Mas eu vou ser ali em amor, como manda a palavra de Deus, ser um orientador. Porque até para admoestar, como a própria palavra diz, tem que ser em amor. Amém? Agora, o controlador, ele não tem palavra amável. O controlador só briga, o controlador só discute, só diz: você é um burro, você é um ignorante, é por isso que você bebe assim, é por isso que você faz isso, é porque você... E a pessoa só vai se afundando. Você não presta, você não vale nada. Aí, em vez de mostrar um caminho, você está afundando mais ainda aquela pessoa, porque o fato de você não aceitar o erro dela faz com que você também não a aceite. Então nós precisamos, começando por nós, tá? Porque também tem aquele lance de: eu não valo nada. A culpa, né? Porque fez coisas erradas, porque cometeu erros na vida, porque não deu certo em determinadas coisas na sua vida. Eu não valho nada, eu não presto, Deus não me ama. A gente vai se inferiorizando cada vez mais, quando na verdade Deus está dizendo: amai-vos uns aos outros como a si mesmo, e como Deus nos... Então o amor tem que ser com o amor ágape, tem que ser com o amor de Deus. Amém? Aí aqui nos decepcionamos e atribuímos ao outro os nossos fracassos,
Porque as pessoas não nos dão o resultado que esperamos. Ah, eu não consegui isso por causa de fulano. Eu não consegui isso por causa de Beltrano. Se fulano tivesse sentado na minha vida, a minha vida não seria desse jeito. A gente é a negação e sempre jogando a responsabilidade daquilo que você não conseguiu, não conquistou, não alcançou quando na verdade não foi culpa de ninguém. A culpa foi sua. Você se sabotou. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa mente, ela pode ser a nossa maior aliada, mas ela pode ser também o nosso maior adversário. Amém? Nosso maior inimigo, porque ela nos sabota. Quer ver uma coisa? Você está aqui, você ouve uma palavra como essa que você está ouvindo, mas você vai para casa, lá você vai se deparar com a sua realidade. A sua mente tenta te sabotar, dizendo: não, a sua realidade é essa daqui, você não tem condições de mudar ela. Só que você não pode permitir que a sua mente te sabote. Nós não perdemos a cabeça, você sabia disso? Ninguém perde a cabeça, a gente perde o raciocínio. Porque a cabeça, pastor Chino, continua no mesmo lugar. O que a gente perde é o poder de raciocínio, e do raciocínio lógico, do raciocínio verdadeiro. E aí a nossa mente quer nos levar para quê? Para fugas. Amém? Aí tem gente que vai se refugiar no álcool, outros vão se refugiar nas drogas, outros vão se refugiar na alienação da televisão, outros vão querer maratonar programas, né, do Globoplay, na depressão e N coisas. A gente vai buscando fugas nessas coisas, quando na verdade nós aprendemos aonde nós temos que nos refugiar: no Senhor. É buscar. A tua mente não pode te sabotar. Você nunca pode esquecer que há um poder superior a nós, um poder superior a tudo, que é Jesus Cristo, e é nele que nós temos que ter a mente íntegra. É isso, a mente sensata é isso. Eu tenho problemas, eu tenho situações difíceis na minha vida, mas eu sei que eu tenho alguém comigo que pode me ajudar, que pode me socorrer. E aí você vai orar, não a oração do desespero, mas a oração sensata, aquela oração de esperança, aquela oração de quem crê verdadeiramente, dizendo: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Lembra de Maria, quando foi ser concebida, né, pelo Espírito Santo? Ela disse: Senhor, mas como que pode acontecer? Aí o anjo vai dizer para ela: porventura há alguma coisa impossível para Deus? Você está entendendo? Então aquilo que você precisa conceber na sua vida agora, daqui para frente, de mudança, de abandono de vício, ou até de pecado, sabe, ou de restauração, você não pode. Mas existe alguma coisa impossível para o poder superior, que é Jesus Cristo, que está na sua vida? Não existe. É nesse poder que você tem que confiar. A outra letra vai dizer assim, a letra N. Amém? Porque a gente tem que correr, né? Porque eu falo muito. A letra N. A letra N vai dizer que significa nova. Repita comigo: nova. Não é isso que nós buscamos? Sim ou não? Quando a gente se converte, não é o significado da palavra evangelho, boas novas, ou nova vida, seja lá o que for novo? É isso que a gente está buscando.
Se você está aqui hoje, você está em busca de quê? De viver algo novo na sua vida. E eu acho que interessante que a palavra de Deus ela vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez ou se faz? Ou se faz? Hein? Depende. Tudo se faz novo, gente. É todo dia. Amém? É todo dia. Porque quando a gente fala tudo se fez novo, aí eu pergunto, se fez mesmo? O que se fez novo na tua vida foi quando você entregou a tua vida para Cristo, para esse poder superior que é Jesus, foi a parte da sua salvação. Pronto, acabou, meu. Zerou, selou, bum. Ponto final e acabou. Porque a salvação é pela graça, não é por meio das nossas obras, não é por sermos bonzinhos ou malzinhos, não é nada disso. A salvação é pela graça, sim ou não? Amém? Se você não crê nisso, tudo bem, até te respeito, mas a salvação ela é pela graça. Amém? Não existe esse negócio de que eu tenho que pagar um preço. Amém? Porque o preço para a salvação já foi pago na cruz do Calvário, ponto final e acabou. O que eu tenho que fazer agora? Pagar um preço para mudar a minha vida, os meus maus hábitos, as minhas más práticas que eu adquiri durante anos e anos e anos e anos. Aí é que eu tenho que pagar um preço, porque esse preço Jesus não vai pagar por mim. Amém? Para que eu possa viver uma novidade de vida. O cara que aceita Jesus num dia, que ele é um alcoólatra, ele deixa de ser alcoólatra num dia? Não, irmão. Ele já sai da igreja com vontade de entrar num bar e tomar uma cachaça. Sim ou não? É verdade, irmão. Exceções? Existe. Jesus vai lá, opera um milagre, o cara sai dali zerado, zero bala. Ele tem esse poder, sim ou não? Mas isso não é a regra. A regra é que aquela pessoa agora, ela vai ter que sofrer uma mudança na sua mente, uma transformação no seu caráter, deixar hábitos e costumes, práticas, enroscos do seu passado que o levaram a isso. Amizades, convivência, isso é uma decisão. Aí sim aí é o preço que eu tenho que pagar. Aí é o preço que você tem que pagar. E é um dia após o... Amém? Alguém aqui não tem pecado? Se alguém levantar a mão e falar que não tem pecado, já pecou. Não é o que diz a palavra de Deus? Eu tenho pecado, você tem pecado. Amém? Mas agora vamos dizer, a prática do pecado. Como era a sua prática de pecado antes de conhecer Jesus, e como é a sua prática de pecado hoje? Porque nós praticamos pecado, sim ou não? Agora eu não vou nem falar do ter o pecado, de praticar pecado. Quem aqui não pratica um pecado? Todos nós praticamos, sim ou não? Mas você já não o pratica como antes. Por quê? Porque você vem conhecendo a verdade, você vem conhecendo a esse poder de Deus, você vem conhecendo aquele que é a própria verdade, porque Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Conhecereis essa verdade, e essa verdade te libertará. Amém? Então a gente vai crescendo nessa verdade, a gente vai crescendo nesse caminho que é Jesus. E aí nós vamos nos tornando pessoas novas a cada dia, irmão. Hoje eu sou melhor do que ontem. E pretendo amanhã ser melhor do que hoje. E assim sucessivamente. Perfeito nunca seremos. Aqui, nessa terra, não. Mas há uma promessa de uma nova vida, sim ou não? Perfeita, sim ou não, pastor Júnior? E essa promessa vai se cumprir, mas nós temos que começar a galgá-la aqui. Amém? É aqui que a gente começa a galgar essa nova vida.
até chegar no ápice dela. Então a letra N vai falar de nova vida. Aí aqui eu escrevi assim: a esperança é a confiança em Deus. A esperança e a confiança em Deus nos ajuda a suportar o sofrimento que nos conduz a esta nova vida que estamos galgando. A esperança e a confiança em Deus nos ajuda a suportar os sofrimentos, não o sofrimento da cruz, os sofrimentos de termos que deixar coisas que amultuaram na nossa vida, os monturos da nossa vida. Amém? É a confiança. O que o salmista Davi, ele vai declarar? Ele vai dizer que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Então não há nada que o Senhor não possa fazer na nossa vida. Eu não sei quais são os teus vícios. Você entrou aqui hoje, tem pessoas que estão aqui que são cristãs, já não tem mais vício, como eu falei, vício de bebida, não tem vício de... Mas é o que eu falei aqui no início, é o vício do dinheiro, né? Tem que trabalhar para poder ganhar dinheiro. Nunca consegue se saciar com alguma coisa ou com outra coisa. Tem cara que é crente e tem o vício, da comida. Come, nunca consegue se saciar. Isso, algo te domina? A Bíblia vai condenar a glutonaria, não vai? Então algo te domina. Se te domina, é o teu Senhor. Se é o teu Senhor, há dois senhores na sua vida. O dinheiro, o mamon, né? A palavra de Deus vai dizer, o amor ao dinheiro. Se o dinheiro te domina, tem dois senhores. Eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para nada, porque eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É porque, na verdade, não é o trabalho. Tem pessoas que não é nem o dinheiro, sabia que é o vício do trabalho? Tem pessoas que são viciadas em trabalho. Tudo que rouba o teu tempo, tudo que entra em desequilíbrio na sua vida, está errado. Está entendendo? O que o Senhor promove, que o poder de Deus promove na nossa vida, é uma vida equilibrada. Uma vida onde nós temos uma mente sã, onde vivemos uma vida de sanidade, onde nós vivemos uma vida de uma mente íntegra. Amém? Uma mente que não é controlada pelas coisas de fora, mas uma mente que tem o controle das coisas. A sua mente tem tido o controle das coisas? Ou a sua mente tem sido controlada por tudo que acontece ao seu redor? Às vezes eu lembro dos desenhos animados, né? E tem um desenho animado que tem um bichinho que ele ficava correndo igual um maluco, para lá e para cá, né? Quando acontecia alguma coisa. Eu não lembro o nome, é muito antigo, são desenhos antigos. Ali é uma mente desequilibrada. Aí tem o da hiena também, lembra, pastor Júnior? Ó vida, ó céu, ó azar. Quer dizer, só vive se lamentando das coisas, não tem controle, né? Então a gente precisa verdadeiramente começar a viver essa vida nova. A palavra de Deus, ela vai dizer, alguém pode ler para mim 2 Coríntios 5,17? Né? Já até comentei aqui, mas alguém lê para mim, pode ser no livro mesmo. 2 Coríntios 17. 2 Coríntios 5,17. Está aí no livro aí. Amém? Então, buscando uma vida sem feridas, sem enroscos e sem maus hábitos. Essa é a vida nova que o Senhor tem para a gente. A letra I significa integridade.
Ganhamos integridade quando começamos a cumprir nossas promessas. Os outros começam a confiar no que dizemos. Amém? Então integridade é isso, é você ser verdadeiro. É aquilo que você fala, você cumpre. Isso é uma mente íntegra. Eu não posso falar uma coisa e viver outra. Eu não posso prometer uma coisa e não cumprir. Amém? O que diz o que sair da tua boca seja o teu sim, sim, e o teu não, e o que passar disso. Amém? Não está dizendo que você tem que dizer sim para tudo e não para tudo. Está dizendo que seja o teu sim, sim. Se você falou sim, tem que ser sim. Se você falou não, tem que ser não. Porque às vezes a gente diz não para algumas coisas, mas na hora do praticar é sim. Ou diz sim para algumas coisas e na hora do colocar em prática, por exemplo, digo sim para Jesus, mas eu vivo um não para Jesus diariamente. Está entendendo? Ou então eu digo não para alguma coisa que está me fazendo mal. Por exemplo, eu fui no médico, o médico viu meu colesterol tá alto, minha pressão tá alta, tudo em mim tá alto, tá tudo dando ruim. Aí o médico fala assim, ó, você precisa fazer um regime, tá aqui, você precisa emagrecer. Aí você diz pro médico, não, doutor, com certeza. Mas quando chega em casa, vai comer coisas gordurosas, né? Quer dizer, você disse um sim, mas o teu sim está sendo não. E está causando mal para você, está causando mal para a sua vida. Então a gente precisa ser íntegro naquilo que nós falamos, naquilo que nós prometemos, aquilo que você tem que identificar aquilo que está te fazendo mal e começar a ser não para essas coisas. E ver aquilo que é bom para você, aquilo que vai ser bom para a sua vida, aquilo que é, tudo que é, a Bíblia vai falar, né? Paulo a nossa mente, pensai em tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de bom ânimo, tudo que é de boa conduta, nisso você deve pensar. Então quando a gente começa a viver essa verdade, a gente vai começar a viver o novo. A gente vai começar a viver essa vida íntegra. O apóstolo João, ele era uma pessoa que dava grande valor à integridade. Ele vai dizer assim, ó, em 3 de João, no capítulo 3 de João, versículo 4. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Isso é integridade. Nada alegrava mais a João saber que as pessoas que ele evangelizou, as pessoas que ele pregou, viviam de acordo com a verdade. Integridade. Uma vida íntegra. Isso traz mudança para a gente. Você consegue largar tantas coisas ruins que te acompanharam anos e anos e anos e anos, quando você coloca isso em prática na sua vida. E entenda, a gente sempre vai bater nessa tecla. Não é você querer falar, daqui para frente eu não vou fazer mais isso, mais aquilo outro. Não, querido, é hoje. Na nossa primeira lição, eu bati numa tecla aqui que eu falei, irmão, o amanhã, ele não existe. É hoje. Quer mudança? É hoje. Quer mudar? Quer sair de um vício? Começa hoje. O começo é sempre hoje, nunca amanhã. Está entendendo? Então nós precisamos colocar em prática hoje aquilo que estamos ouvindo. Por quê? Primeiro que a fé vem pelo ouvir. Tudo acontece na nossa vida pelo ouvir. Eu ouço, a ficha cai, né? E quando a ficha cai, eu decido colocar em prática aquilo que eu ouvi.
Vamos lá. A letra D, ela vai dizer demonstração de confiança. Conforme trabalhamos no princípio 2, começamos a confiar o nosso relacionamento com outros e com o nosso poder superior. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor nos dá segurança. Isso aqui eu achei muito interessante, demonstração de confiança. Eu escrevi aqui assim: nós não precisamos deixar de confiar nas pessoas. Porque já viu, pastor Júnior? As pessoas se decepcionou tanto, mas se decepcionou por quê? A gente tem sempre que voltar um pouquinho na lição. Se decepcionou porque depositou na pessoa alguma coisa esperando uma expectativa em troca. Você já prestou atenção? Ninguém se decepciona com pessoas de longe. A gente só se decepciona com quem é de perto. Ou é da mesma igreja, ou é da família, ou é vizinho, ou é um amigo chegado. Ah, me decepcionei com o Lula. Eu não me decepcionei com o Lula. Eu não conhecia nada do caráter dele, cara. A gente se decepciona com quem a gente ama, a gente se decepciona com quem a gente gosta, com quem está perto. Mas nos decepcionamos por quê? Porque queremos a expectativa de algo que vamos receber em troca daquilo que estamos dando. Aí aqui diz, né? Demonstração de confiança. Nós não precisamos deixar de confiar nas pessoas, desde que a nossa total confiança esteja em Deus, esteja em Cristo. Amém? Eu aprendi, irmãos. Eu aprendi isso antes de ler esses estudos que estamos aqui. Eu sempre me relaciono com as pessoas sabendo que elas podem gerar decepção a mim e que eu também posso gerar decepção a elas. Isso se torna tão bom para a gente, sabia? O impacto é menor. É até mais fácil de você perdoar quando você já cria isso, sabe? Que eu me relaciono com o pastor Júnior, ele se relaciona comigo. Só que ele é homem, eu sou falho, ele é falho. Ele pode fazer alguma coisa, irmão, me decepcionar. Eu ficar triste. Só que eu não vou ficar ali, oh, meu Deus, eu não esperava isso do pastor Júnior, porque ele era tão santo, tão perfeito, tão maravilhoso. E ele é a mesma coisa. Mas quando eu já me relaciono com as pessoas sabendo, é um ser humano, é bacana, sensacional essa pessoa, mas é uma pessoa. E se é uma pessoa, pode falhar comigo, assim como eu posso falhar com ela. Quando acontece, é muito mais fácil o perdão, é muito mais fácil o diálogo, a compreensão. O problema é que a gente endeusa as pessoas, né? E só há um Deus, só há um Senhor. A gente quer ídolos, e até as pessoas nós fazemos elas de ídolos para nós. O pai é um ídolo, a mãe é um ídolo, o filho é um ídolo, sabe? E aí nós não conseguimos desapegar quando tem que desapegar. Não respeitamos cada um, né? Tomar as suas decisões. Esquecemos o que a Bíblia diz, que cada um prestará conta de si. Amém? Então nós precisamos começar a entender dessa forma. Eu acho muito interessante, né, que nós estamos casados aqui, que o apóstolo Paulo, ele dá uma palavra que parece ser uma palavra meio rude, mas ele vai dizer assim, né? Sabe tu se salvarás o teu marido, ou se tu salvarás a tua esposa? Sabe quem está falando? Cuida de você. Cuida da tua vida espiritual. Ame ele, respeite ela, sabe? Não deixe de amá-lo como marido, como pessoa, mas cuida de você, porque cada um é cada um. Porque cada um é cada um. 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 Cada um é cada um.
Cada ser humano é um ser humano. Mente diferente, pensamento diferente, jeito diferente. Sabia que até a nossa maneira de ver Deus, sabia que é diferente, pastor Júnior? Depende muito da criação que a gente teve. Tem gente que vê Deus como um cara mau, meu irmão, que castiga, que arrebenta o cara se ele pecar. Por quê? Porque ele cresceu com o pai dizendo para ele, ó, Deus vai te castigar. Está fazendo coisa errada, papai do céu vai te pegar. Está entendendo? Aí tem outro, aquele que já vê Deus, sabe? É os dois extremos, né? Deus é meu brother. Entendeu? Aí acha também que pode fazer o que quer na sua vida. Aquela falta de equilíbrio, sabe? De Deus é meu amigo, Deus Ele me ama, mas Ele é meu Senhor. E sendo meu Senhor, é Ele que dita as regras na minha vida. Uma mente íntegra, uma mente sensata é isso. Amém? Continuando. A letra A, ela aponta para amigo presente, né? Aí aqui eu escrevi, eu pedi você para comprar o livro por causa disso, a gente não fica lendo, né, o livro, né, exaustivamente aqui. Precisamos nos relacionar com amigos que tenham relacionamentos com Cristo. Aí tu vai, pastor, mas o senhor falou que a gente não tem que... Entenda uma coisa. O que você entende como relacionamento? Intimidade. Eu não estou falando de amizade. Eu posso ser amigo de uma pessoa e não ter relacionamento com ela. Amigo, e aí, meu irmão, como é que você está? Tudo bem? Pô, legal, show de bola. Se ele precisar de mim, eu vou lá, vou ajudar. Mas relacionamento é aquela pessoa que você convive com ela diariamente, que você fala com ela sempre. Está entendendo? Então nós precisamos, principalmente pessoas que estão querendo sair de vícios, pessoas que estão querendo sair de pecados, né, de práticas erradas, elas têm que começar a buscar relacionamentos com pessoas que já se adiantaram nesse processo. Porque como é que eu quero deixar de beber se eu saio daqui e vou sentar na porta do bar com os meus amigos que eu tinha relacionamento com eles? Eu vou conseguir? Então eu tenho que começar a construir novos relacionamentos com pessoas que já estão adiantadas nesse processo, pessoas que já se livraram desse tipo de vício para me ajudar na minha caminhada. E mais do que isso, procurar me relacionar com essas pessoas, procurar diariamente me relacionar com o verdadeiro amigo. Aquele que a Bíblia diz que há um amigo que é mais chegado do que irmão. A gente manda isso para os amigos, né? Mas tu sabia que não está se referindo a gente? Está se referindo a Cristo, o verdadeiro amigo? Aquilo que Deus fala para Abraão, né? Tu é meu amigo. Então como é que está o nosso índice de amizade com Cristo? Amigo que quer falar toda hora, amigo que quer se comunicar toda hora, amigo que quer, sabe, tá junto o tempo todo. Cristo demonstrou essa amizade por nós. Quando ele foi assunto aos céus, ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu não vos deixarei só. Para que o outro venha, eu tenho que ir. E quando esse outro vier, ele vai andar com vocês. Ele vai ensinar tudo a vocês. Ele não vai deixar vocês se perderem. Olha o relacionamento de amigo que Cristo, sabe, desenvolveu com a humanidade, gente. Aquilo ali não foi só para os discípulos, não. É para a humanidade que o quer ter como amigo.
Às vezes a gente anda tão sozinho porque a gente quer. Porque se Ele prometeu que vai andar com a gente, Ele está andando com a gente. Então a gente precisa desenvolver esse relacionamento de amizade com Cristo. A letra Romanos 5:8 vai dizer assim: mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Será que tem melhor amigo do que esse? Será que tem demonstração de amizade maior do que essa? Então Ele é o nosso verdadeiro amigo. Então o meu primeiro relacionamento profundo tem que ser com Ele. Não pode ser com as drogas. Não pode. Eu não posso buscar refúgio em outro lugar se não for nele. Porque Ele é o fiel amigo. Né? Tem um hino da harpa que fala isso. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. Ele só. Então que você possa, sabe, nesta manhã de recuperação, entender que a tua recuperação, ela depende desse espaço, sabe, de relacionamento com Deus. Sabe, tudo na tua vida vai mudar, querido. Sabe, aqui não é aquele evangelho, olha só, vem para Jesus que tudo vai mudar. Não, comece a ter um relacionamento com Deus, com Cristo profundo, que Ele vai te ensinar. Porque tudo que a gente vive hoje, tudo que você está vivendo hoje, seja no seu casamento, seja de um vício, não foi Ele que trouxe, você adquiriu isso. E tudo que eu adquiro, eu tenho em Deus agora condições de me livrar. Você está entendendo? Nada é impossível para Ele. A segunda letra A aponta para amigo presente Jesus Cristo. A segunda letra D significa domínio próprio. Muito importante. Tem tudo a ver. Mente íntegra, uma mente sã, é uma mente que tem domínio próprio. Amém? Eu volto a dizer, a gente não perde a cabeça, a gente perde o raciocínio, a gente perde o controle. E quem tem domínio próprio tem equilíbrio, tem controle, sabe a hora de falar, sabe a hora de se calar, e quando vai falar, sabe como falar. Está entendendo? Porque tem domínio próprio, tem o fruto do Espírito, tem mansidão, tem longanimidade, tem temperança, tem amor, tem paciência. E tudo isso são ferramentas para nós mesmos. Porque quando diz ter paciência, antes de eu ter paciência com o pastor Genilson, eu tenho que ter comigo mesmo. Porque tem gente que não tem paciência consigo mesmo, pastor Cleiton. Perde a paciência consigo mesmo. Principalmente quando se trata em sair de um vício, em abandonar coisas erradas. Porque a gente tropeça, a gente erra. Aí o cara não tem paciência com ele mesmo. Fala assim, não, eu vou ter paciência comigo, eu vou conseguir. Eu vou ter longanimidade comigo, eu vou continuar lutando. Não, eu vou continuar perseverando. Eu vou ser um marido melhor, eu vou ser uma esposa melhor. Eu vou continuar. Não é porque ontem eu quebrei o pau em casa que eu sou aquilo. Eu não sou aquilo. Porque eu vou... Você está entendendo? Porque você tem que usar o fruto do Espírito primeiro para você. A gente prega muito o fruto do Espírito para os outros, está entendendo? Que a gente tem que ser longânimo com os outros, paciente com os outros e com você. Antes de você comer a tangerina, você tem que tirar a casca. O fruto não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então o resultado dele primeiro tem que ser para a minha, depois para a vida dos outros. A gente quer ser muito bom para os outros, amar muito os outros, ser paciente com os outros, fazer muita coisa para os outros, e você está se prejudicando. Então deixa que
você adquire esse domínio próprio e você venha primeiro fluir esse domínio na sua vida para com você mesmo. Tenha paciência com você, tenha calma com você. Há um tempo determinado para todas as coisas, na minha vida e na sua vida. Tenha tempo, tenha paciência. Aí você tenha paciência com o seu marido, que ainda não é crente. Tenha paciência com a sua esposa, que ainda não é crente, que bebe, que fuma, com seu filho. Tenha paciência. Porque se você consegue aplicar em você, automaticamente você vai conseguir aplicar nos outros. Amém ou não amém? A última letra, ela vai falar de esperança. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso poder superior e salvador, não temos apenas a vida eterna garantida, mas também a proteção de Deus e a esperança em tempos de tentação. Romanos 5:2, Naum 1:7 vai dizer: o Senhor Deus é bom. Repita comigo: o Senhor Deus é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Então, o filme Deus Não Está Morto vai dizer que a gente ficava assim: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo. Só que eu quero falar algo melhor para você, o que diz a palavra aqui, o texto de Naum. Ele é bom em tempos difíceis. Ele é bom o tempo todo ele é bom, mas nos tempos difíceis é que nós experimentamos da bondade dele. Tá, é por isso que eu estou falando, tenha paciência com você. Deus é bom. Ele está vendo o teu esforço. É um tempo difícil para a gente. Pessoas que querem largar um vício, pessoas que querem largar coisas, pessoas que querem deixar de ser controladoras, pessoas que querem abandonar certas coisas difíceis na sua vida. Isso é um tempo difícil, mas nesse tempo Deus é bom. Porque Ele é bom, porque Ele vai te ajudar. Ele é o teu amigo. Ele vai, através do Espírito, te dar domínio próprio. Está entendendo? Para de cobrar de você além daquilo que você pode fazer por você mesmo. Amém? Para com isso, irmão. Você está se desgastando, você vai morrer com essa situação. Não cobre de você além das suas forças. Porque a Bíblia vai dizer, ó, tudo que vier à tua mão, faça como? Segundo as tuas forças. A nossa força, ela é o quê? Que eu falei aqui? Limitada. Então faça segundo a tua força. A tua força é limitada. Então se eu sei que a minha força é limitada, eu vou pedir a força do Senhor, a força do Espírito Santo, para me ajudar a fazer além daquilo que eu posso fazer. Porque a minha força é limitada, mas a Bíblia vai dizer que Deus, Ele faz além, repita comigo, além do que eu peço. Amém? Então entenda isso. Quando eu peço alguma coisa a Deus, eu estou pedindo apenas o que eu quero, apenas o que eu preciso. Mas Deus, Ele vai fazer o quê? Além. Porque o poder dele permite isso. O meu só me permite fazer aquilo que eu estou fazendo. Estamos terminando. A recuperação é um programa diário. Precisamos de um poder maior do que nós mesmos. Um poder superior que irá nos dar a sua força, aceitação, nova vida, integridade e demonstração de confiança para nos permitir tomar decisões sensatas com base na verdade. Repita comigo: eu preciso tomar decisões sensatas com base na verdade.
eu fecho aqui o livro e pergunto para você, com base na verdade. Que verdade? Vamos ficar de pé? Com base na verdade. Mas não é da minha verdade, não é na verdade que eu acho que é verdade, mas é com base na verdade, que é Cristo. Porque a Bíblia vai dizer: seja sempre todo homem mentiroso, e Deus sempre verdadeiro. Então é com base nele, é com base nessa verdade, que eu tenho que conduzir a minha vida. Feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração. Pastor Jorge, vem aqui fazer essa oração, amém? Essa é a oração da serenidade, essa é a oração, sabe, que você precisa fazer todos os dias. Faça uma oração dizendo para Deus que você precisa dele, que você não consegue sozinho. Faça todo dia essa oração ao levantar, e ao dormir, faça uma oração agradecendo, dizendo: Deus, muito obrigado, porque eu fiz o que eu podia fazer, e o Senhor fez além do que eu podia. Sempre uma oração de gratidão no final da noite, e uma oração de poder no início do dia, solicitando esse poder superior, solicitando esse poder de Deus na tua vida, para que você possa ter um dia abençoado. E não se preocupe com o amanhã. O amanhã a Deus pertence. Viva um dia de cada vez. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor nesta manhã, Pai, está nos alcançando, Senhor, para um propósito de recuperação, Senhor. Nós podemos perceber, Senhor, que em nós mesmos não há força, não há nenhum tipo, Senhor, de energia que possa nos aperfeiçoar se não vier do Senhor, Pai. Então nós queremos primeiro te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos sendo recuperados pelo Senhor, Pai. Nós aqui aprendemos, Senhor, que a nossa recuperação plena, Senhor, ela será dada através do Senhor operando em nossas vidas, no nosso interior, ó Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, a nossa oração nesta manhã, ó Deus, é para lhe dizer, Senhor, nós estamos abertos, Senhor, nós estamos receptivos, Senhor, nós ansiamos, Senhor, pelo teu agir em nossas vidas, Senhor, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ser libertos, Senhor, ser recuperados, Senhor, dessas mazelas, Senhor, que tem nos destruído, Senhor, que tem nos levado para um caminho de dores e destruição, Senhor. Mas nós cremos no teu poder que em nós opera. Nós cremos que o teu poder nesta manhã, Senhor, estará se aperfeiçoando na nossa fraqueza, Senhor, e que nós no Senhor alcançaremos, Senhor, o nosso objetivo maior, que é o de sermos varões perfeitos, a tua imagem, a tua semelhança, Senhor. É de um dia podermos, Senhor, olhar ao Senhor e o Senhor nos olhar e se alegrar, Senhor, vendo em nós o resultado da tua recuperação, Senhor. Assim eu te oro, Senhor, te agradecendo por todos os efeitos que o Senhor tem causado em nós nessas ministrações, e que todas elas sejam para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. E toda a igreja diga: amém. Glória a Deus.